hoje eu vou estar trazendo para vocês a análise da primeira temporada de A Vingança das Ruanas. Se você ainda não assistiu essa série, fique tranquilo porque no momento que eu for começar a falar a parte com spoiler, eu vou avisar aqui para vocês. Então, inicialmente eu vou fazer aqui uma crítica sem spoiler para quem tá aí em dúvida se assiste ou não, se vale a pena ou não. A história se trata de 5 mulheres desconhecidas que de repente se encontram ali no mesmo ambiente e descobrem que elas possuem a mesma marca de nascença no mesmo lugar. E não somente isso, elas também possuem o mesmo nome, todas se chamam Ruana. E é aí que elas decidem investigar o que está acontecendo, por que essa coincidência de todas elas terem coisas parecidas ali e nenhuma se conhecer, elas não sabiam quem eram umas às outras, foi por um acaso mesmo que elas se encontram. Então elas decidem investigar e é aí que elas começam a descobrir uma rede de mentiras, muita coisa que elas acreditavam ser verdade, elas descobrem que era mentira. E além disso, elas também começam a ver lá no fundo que tem muita coisa por trás disso aí, coisa que envolve pessoas poderosas, inclusive poderoso político que também está nessa história toda. A série é mexicana, original da Netflix, possui suspense e muito mistério. Ela possui 18 episódios, mas deixa a gente ali intrigado para saber qual vai ser o desfecho da história. Além disso, ela começa ali num ritmo, né, pra gente descobrir determinadas coisas, mas quando a gente pensa que é só isso, ela vai mais a fundo e tem muito mais coisas por trás ali que elas vão ter que descobrir e desvendar tudo que tá acontecendo. Por a série possuir uma quantidade maior de episódios, a gente consegue se apegar aos personagens, tanto as protagonistas como os outros personagens que vão participando aí de toda essa trama, que estão envolvidos ali de uma certa forma. Então, a partir desse ponto, galera, o vídeo vai ter spoiler. Se você ainda não assistiu a série, corre lá pra conferir. Vê aí se você vai gostar, se vai te agradar essa série. Eu curti a série, então eu acho que vale a pena dar uma conferida. Agora vai ter a parte com spoiler. E se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Ative as notificações para vocês não perderem nenhuma novidade que saia aqui no canal. E deixe também o seu like para ajudar a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Então, galera, agora vamos falar aí mais a fundo sobre a série. E pra começar, gente, a gente vê que a série aí tem muitas reviravoltas, né? A gente descobre aí muita coisa que estava por trás de tudo isso. A gente tem que falar aí que é uma série que envolve grandes problemas familiares, já que a gente vai ver ali irmã se envolvendo com o marido da irmã, o outro irmão se envolvendo com a esposa do irmão, os dois irmãos, né, meio irmãos que começam a se envolver ali também. Então é um rolo aí de toda a família, né, que a gente vai descobrindo, realmente bem complicado. Toda a relação aí, filhos que a gente descobre no final, de que era filho também e a gente não sabia. Então é toda aí uma grande família confusa aí que a gente vai desvendando aos poucos os mistérios que estão por trás aí dos segredos dessa família. E vamos começar falando aqui um pouco da Valentina. A Valentina que no início da série já descobre ali que a sua mãe veio a falecer e é aí que ela descobre que na verdade o pai dela, que ela acreditava ser o pai biológico dela, não era o pai biológico, ele era um pai adotivo. E é aí que ela descobre que ela estava vivendo uma grande mentira, porque na verdade a mãe dela escondeu esse segredo dela e ela fica intrigada com isso para descobrir quem que é o pai dela. Ela precisa ali saber, né, a história verdadeira dela. E ela vai aí atrás disso. E é quando, coincidentemente, ela encontra ali, né, com as meninas no mesmo hotel ali, no mesmo ambiente. E elas começam a suspeitar que elas são as irmãs, né, que elas têm ali a mesma marca, têm o mesmo nome e descobrem que realmente elas são todas filhas do mesmo pai, o Simon. Mas no início ela não sabe que ele é o pai dela. Então é aí que a gente vai se envolver aí nesse romance dela com o Federico, porque os dois começaram a se envolver sem saber que eles poderiam ser irmãos. Não passava nem pela cabeça deles e eles se apaixonaram. E aí depois ela descobre que o pai dela é o Simon, que é o pai do Federico. Então eles seriam aí meio irmãos.
Mas aí, durante toda a série, a gente vê aí essa luta deles de não poderem ficar juntos porque são meio irmãos, mas eles têm o desejo um pelo outro, eles se apaixonaram pelo outro. E aí a gente já começa a suspeitar por que eles estão batendo tanto nessa tecla aí dos dois juntos, mesmo depois deles descobrirem que são da mesma família. E aí a gente já pensa, eles vão inventar alguma coisa aí pra falar que eles na verdade não são irmãos pra poder ficar juntos no final. Mas como ela já tinha feito o teste de DNA saindo que ela era filha do mesmo pai das outras meninas, que era o Simon, então só sobrava aí realmente para o Federico, que foi o que aconteceu no final, revelando que na verdade o pai dele é o Ignacio, que é o irmão do Simon. Então eles são da mesma família, mas não são irmãos. E dentro da mesma história dela, nós vemos também o Lorenzo, que é apaixonado por ela ali no início da série. E aí vai surgir um certo tipo de triângulo amoroso, porque a noviça, a Caridade, começa a gostar do Lorenzo assim que ela vê ele na primeira vez ali, que ele aborda ela juntamente com a Teresa, e aí ela já começou a sentir uma atração por ele. Só que como ela é uma noviça, ela não poderia se envolver com ele, ela fica tentando relutar contra esses sentimentos. Porém, ela vai vendo que cada vez mais é algo que ela já tinha dúvidas. Ela chega a falar isso na série, que era algo que ela tinha dúvidas se ela queria ser realmente freira ou não. E vendo ali o Lorenzo, eu acho que isso foi mais forte ainda, reforçando pra ela que não era o caminho que ela queria seguir. E aí fica aí esse meio triângulo amoroso, porque ela gosta do Lorenzo, o Lorenzo gosta da Valentina, e a Valentina não quer saber do Lorenzo, ela vê ele somente como um amigo. E aí só depois que o Lorenzo, né, vai abrir os olhos ali para a Caridade e beija ela e começa ali, a partir deste ponto, a sentir a atração por ela. Ele não queria, né, se envolver com ela, não queria que ela desviasse do caminho que ela escolheu. E é aí que ela fala que, na verdade, era algo que ela já tinha dúvidas e por isso escolhe ficar com ele. Eles começam a ter alguns desentendimentos e aí já fica na dúvida se eles vão ou não vão ficar juntos no final, porque a Caridade começa a ficar muito preocupada ali com as mulheres que elas ajudam, né, lá no convento, elas abrigam mulheres que estão ali refugiadas ali, que precisam de ajuda. E aí ela começa já a afastar um pouco do Lorenzo, mas no final a gente viu que tudo deu certo, né, e ela realmente gostava dele, ele gostava dela e eles ficam ali juntos no final, que foi um casal que eu gostei bastante aí na série. E além dessas duas, nós temos também a Manny, que era uma stripper que sofreu também bastante durante a vida dela, porque ela foi presa e a mãe dela que entregou ela, né, para ser presa, e ela ficou com esse rancor dentro dela durante muito tempo. E aí depois ela descobre que na verdade a mãe dela fez para proteger ela, que ela nunca quis o mal dela, e ela consegue liberar esse perdão para a mãe dela, que foi algo bem legal na série. E aí ela começa a se envolver com o Camilo, que é um amigo do Federico, ele é um motorista ali na série. E só que ela começa com aquele relacionamento que ela não quer nada sério, ela quer mais um lance casual, ela não considera que eles são namorados. E já o Camilo, coitado, fica o tempo todo ali, né, como se eles fossem um casal, ele querendo algo sério, ele realmente gostava dela, ele chega a falar ali que amava ela, então ele queria realmente namorar com ela. Só que depois que ela começa a se envolver com a Isabel, e ele vê as duas juntas, ela percebe que realmente estava apaixonada pelo Camilo. E no final da série, ela revela isso pra ele, ela se abre pra ele falando que ela descobriu que estava apaixonada por ele e queria ficar com ele. E ele, né, já amava ela ali, né, então eles conseguiram aí também ficar juntos, que foi um casal legal. Ela era a irmã mais durona ali dentre todas, nós vemos que ela já tinha um jeitão mais durão, que sabia se defender sozinha, sabia se cuidar, inclusive ela não foi morta justamente por causa disso, como ela era esperta, como ela sabia se virar ali no mundo. Mas no início ela era a irmã mais afastada, porque quando as irmãs se juntaram, ela foi a que não quis ali ficar encontrando com as irmãs, ficar em contato com as irmãs. Elas tentavam o tempo todo, né, fazer com que ela se juntassem a elas, tentassem descobrir as coisas. Inclusive, foi ela que descobriu primeiro que quem era o pai delas era o Simon. Mas ela não falou nada para as meninas. Ela simplesmente decidiu seguir o plano dela ali, né? Que foi um plano muito mal pensado, porque ela decidiu ir lá chantagear o Simon, que era um homem super poderoso, era um advogado, estava ali tentando ser ministro. Então
Era super arriscado isso que ela estava fazendo, tentando chantageá-lo para fugir com dinheiro. É claro que isso ia dar ruim, né, gente? Ninguém estava em dúvidas ali que ele iria tentar silenciar ela de alguma forma, porque assim como ela fez dessa vez tentando chantagear ele para não contar que ele era o pai dela, ela poderia vir fazer de novo no futuro. Então ele não ia querer isso, não ia confiar nela, que ele nem conhecia, para poder dar o dinheiro e achar que ia ficar tudo bem. Então a gente já sabia que este plano ia dar super ruim. Mas ainda bem que ela conseguiu aí escapar, e depois foi ela que revelou para as meninas que tinha descoberto que ele era o pai dela. Então ele era o pai de todas elas, né? E foi só a partir deste ponto que ela começou a ficar mais próxima das meninas, porque elas ajudaram ela. Então as irmãs dela estiveram o tempo todo ali ao lado dela, ajudando ela, apoiando ela, e foi aí que ela conseguiu ter um vínculo maior com as irmãs, e que foi mais legal quando todas elas estavam juntas, se apoiando e se ajudando ali o tempo todo na série. Além delas, nós também temos a Bautista, que é a vidente do grupo. Inclusive, eu achei a personagem dela muito legal, porque ela conseguia ali prever o futuro, e isso ajudou muito durante a série, tanto com relação às próprias irmãs, que ela ajudava elas com as visões que ela tinha, mas também no desfecho do caso, que ela foi descobrindo quem que eram as pessoas ruins, quem que estava por trás das coisas. Ela também teve um par romântico aí no início da série, que foi o Tomás, e eu tava shippando os dois, achei que eles iam dar certo, mas da metade da série pra frente, ela conta que os dois terminaram. E é quando depois ela volta ali com aquele ex dela a se envolver com ele, que é o Miguel, o prefeito, que tava aí no rolo todo também, que ela descobriu isso, que ele tava todo no esquema ali, então realmente ele não era uma boa pessoa pra ela. E foi ela a primeira que descobriu com relação ao Rogério, que ele não era uma boa pessoa, que ele estava armando pra elas, e foi essencial também para entregar aí tudo que estava acontecendo ali. E por último nós temos a Matilde, que virou cantora ali no bar, e a gente descobre a história dela, que ela tinha vindo fugida para o México, e por isso que ela casa com Pocha, para ter ali o visto dela. Então ela conta que ela matou um homem que era tenente, e por isso ela precisava fugir para não ser presa, porque ela seria procurada ali e ela precisava de uma nova identidade e não poderia mais ficar onde ela estava. E tudo isso foi em legítima defesa, porque ele estava tentando abusar dela. Então ela veio ali a agredi-lo para tentar se salvar. E ela teve uma revelação da vida dela durante a série, porque ela acreditava que a mãe dela estava desaparecida. E é então que ela descobre que, na verdade, a mãe dela é o Daniel. O Daniel revela para ela isso. Ela fica em choque no começo, mas depois ela consegue ali ter uma relação super legal com ele. E é ela que vai se envolver com o Yord, que foi super importante aí na trama, principalmente a partir da metade da temporada pra frente, porque ele que vai começar a descobrir várias coisas aí dos que estão por trás de tudo isso, que na verdade era o Rogério que estava por trás aí de todo um esquema de tráfico de pessoas. Ele que tinha ali mandado sequestrar, né, garotas, que no caso a irmã dele, a Ana, tinha sido sequestrada. Desde o início da série é falado sobre o desaparecimento da Ana. E ele aparece na metade da temporada para falar que é o irmão dela e que está investigando sobre isso para tentar achar a sua irmã. E ele foi muito importante, porque ele que hackeava as coisas, ele que descobria a identidade das pessoas, quem que estava por trás de tudo. Então ele foi muito importante aí na trama. Ele se envolveu com a Matilde, ele ajudou ela ali, inclusive, né, na questão com o ex-marido dela, que era muito agressivo com ela. Ela tinha um relacionamento abusivo com ele, mas aí depois quem consegue fazer com que ele vá embora, com que ele deixe ela em paz, é o Yord. Então ele foi muito importante tanto na vida da Matilde como de todas as irmãs, ajudando a desvendar o caso, que o Rogério estava por trás de tudo isso, a desfazer o esquema dele. Então ele foi muito importante durante toda a série. Inclusive no final ali, ele foi o salvador da pátria, né? Porque enquanto as meninas todas caíram aí no jogo do Rogério, acreditando que ele realmente era uma boa pessoa, era um vô bom,
ele foi o que chegou para mostrar ali para elas, olha, vocês estão tudo sendo vigiadas, vocês estão tudo sendo enganadas e estão caindo aí na armadilha dele. E, inclusive, gente, isso foi uma coisa que me incomodou, porque como no início da primeira temporada o Simon era o grande vilão aí da temporada, que foi revelando tudo que ele fez ali com a mãe delas, a gente descobriu que algumas foram abusadas, então a gente já viu que ele não prestava, ele realmente não tinha caráter nenhum. Mas aí a gente já imagina que se ele era assim, a família dele poderia estar encobrindo ele, poderia estar toda no rolo aí, o pai dele, e elas simplesmente acreditaram cegamente ali no Rogério, que ninguém sabia de nada, que o Simon fez tudo sozinho, inclusive até meio que perdoaram o capanga dele, que é o Victor ali, que tentou matar a Manny, e mesmo assim eles falaram que era só amando do Simon e todas perdoaram, continuaram ali deixando ele no meio delas, levando ela para lugares e acreditando em tudo que eles estavam falando. As coisas foram acontecendo e foi ficando meio óbvio que tudo estava acontecendo para elas ficarem ali na casa, para elas trabalharem com relação a alguma coisa do Rogério. O Rogério oferecia emprego para elas e elas simplesmente iam aceitando, ao invés de suspeitar. Gente, ele é o pai do Simon, meio que elas que fizeram o Simon morrer, já que depois que elas apareceram revelando ali que iriam revelar toda a verdade de quem ele era, do que ele fez com a mãe delas. E o pai dele, é claro que ficaria chateado com essa situação, afinal de contas era o filho dele, mesmo que ele não soubesse do que o filho dele era capaz, ele não ia ficar tão de boa assim como ele demonstrava. Foi algo que meio que me decepcionou delas terem acreditado tão fácil para elas que estavam investigando as coisas e meio que deixou de lado, né, tudo o que estava acontecendo, como se o Simon fosse realmente o único culpado de tudo. E depois que ele morreu, elas inclusive desistiram da vingança delas, porque a vingança delas era ali de revelar quem ele era, expor ele. E aí elas falam que simplesmente desistiram depois que ele morreu de expor as coisas. E aí começam a se envolver com a família dele ali, morar na casa do Rogério, trabalhar pro Rogério. Então foi uma coisa que eu fiquei meio aí decepcionada com elas. Achei que elas poderiam ter sido um pouco mais espertas, e assim como a Bautista começou a ser depois que ela viu que aquilo estava muito suspeito. E como eu falei, esse plano da vingança delas foi meio que deixado de lado. Então, na verdade, a vingança delas na primeira parte da temporada foi mais de revelar para o Simon as filhas que ele tinha, né, e o que ele tinha feito com a mãe de cada uma. E aí depois ele já morre, a gente descobre que na verdade ele foi morto, né, assim como a mãe dele, pelo próprio Rogério ali, que mandou matar eles. Mas aí depois essa parte meio que passa a ser uma vingança do Rogério, porque aí é ele que começa ali a mover as peças para tentar acabar com a vida de cada uma por uma. E aí só no final que elas conseguem se vingar dele por o que ele fez, né? Foi bem no finalzinho ali, porque na verdade ele que estava realizando toda a vingança ali contra elas, mas que no fim elas conseguiram impedir que isso desse certo, porque elas estavam ali cegamente caindo direitinho no jogo dele. E no final a gente descobre que não existe apenas elas de irmãs, existe mais irmãs. A gente viu uma última cena ali de uma outra Juana, que talvez se tiver uma segunda temporada aí podemos ver um pouco mais sobre ela, ou outras também que podem aparecer aí. E o Victor, que fez várias coisas durante a série, meio que saiu aí ileso no final, porque é revelado que ele era o filho do Rogério e ele sempre foi ali o capanga dele, usado por ele. Então realmente o Rogério usou ele ali como uma peça sempre para fazer os favores dele, os desejos dele. E aí no final ele sai ileso, mesmo ele tendo feito muita coisa, matado pessoas. Então durante a série a gente viu vários casais se formando, a gente viu várias revelações e foram trazendo vários temas super importantes, como é o caso do relacionamento abusivo, os abusos que muitas mulheres sofrem e sofrem caladas ou então não são ouvidas. A Bautista chega a falar isso ali uma hora sobre a questão do assédio, do tentativa de abuso que ela sofreu, que se ela fosse lhe denunciar, né, eles ainda colocariam a culpa nela, que eles colocam a culpa muitas vezes nas mulheres, que é a mulher que estava andando de saia, a mulher que olhou pro cara. Então muitas vezes não adianta. Além desses temas super delicados, várias mulheres, a mãe delas, né, sofreram abuso, foram inclusive mortas ali, né, a
mãe da Bautista. Então foram muitos temas. Além disso, também teve aí o tráfico de pessoas, que estava por trás de tudo isso. Eles sequestravam mulheres, meninas ali para poder vender essas meninas. Então, no meio da história toda, a gente pensa que era só uma investigação ali para descobrir quem era o pai. E no fundo a gente vai descobrindo várias coisas durante essa história e que tá todo um sistema por trás de tudo isso. As mulheres também que se refugiavam ali no convento, fugindo de algo, do perigo que elas corriam, para você ver que o refúgio delas, que elas conseguiam achar um lugar para se salvar, se proteger, era o convento, que nem sempre as autoridades conseguiam ajudar aí essas mulheres, então elas ficavam ali em desespero e iam pro único lugar que elas conseguiam ali se camuflar, conseguir uma nova identidade. Então são vários temas que vão sendo tratados ao longo da série, super importantes e que geram também bastante reflexão. E todas as histórias foram se fechando muito bem, né? Até o final da série eles conseguiram ali fechar todas as pontas que estavam soltas com relação a todos os personagens. Foi legal também que ela teve meio que duas fases. A primeira fase foi relacionada ao Simon, descobrir aí tudo que ele fez, tentar vingar dele. E já a segunda fase foi depois da morte dele, entrando já pra vingança aí do Rogério contra as meninas. Mas me diz aí vocês gostaram da série? Curtiram? Acharam que vale a pena? Não curtiram? Acharam meio devagar? Não curtiram muito o ritmo da série? Não curtiram os personagens? Me diz qual é o seu personagem favorito aí da série? Você gostou das irmãs? Gostou dos parceiros delas? Gostaram de outros personagens? Shipparam algum casal? Então deixa pra mim nos comentários tudo o que vocês acharam dessa série. Então é isso, galera. Tchauzinho!